Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Pois não, senhora presidente. Convocação. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A, inciso 1º do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias no dia 12 de janeiro de 2024, a partir das 13h30 na sala de comissões de NPTF para apreciação da admissibilidade de documentos externos números 2/2024 e 3/2024 do senhor Ricardo Fabres de Abreu, encaminhando denúncia e pedido de providências, inclusive de cassação ao prefeito Adiló de Domênico, impeachment, e também, segundo aditamento, a denúncia e pedido de providências, inclusive de cassação ao prefeito Adiló de Domênico, impeachment, anexando fatos novos, acréscimo de fundamentação fática e legal ao requerimento original. Vereadora Marisol Santos, PSDB, presidente. Informo aos senhores vereadores que esta sessão extraordinária será realizada conforme o estabelecido na resolução de mesa número 1291/A, de 11 de janeiro de 2023. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da resolução de mesa número 1291/A de 2023. Resolução de mesa número 1291/A de 11 de janeiro de 2024. Transfere o local de realização de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Caxias do Sul no dia 12 de janeiro de 2024. A mesa diretora da Câmara Municipal de Caxias do Sul, usando as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno, resolve, artigo 1º, transferir o local de realização da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Caxias do Sul, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 3º do Regimento Interno, no dia 12 de janeiro de 2024, para a sala das comissões vereadoras de NPTF. Parágrafo único. Na sessão referida, no caput desse artigo, será utilizado o processo de votação nominal previsto no artigo 202 do Regimento Interno, devido à indisponibilidade de votação eletrônica. Artigo 2º. Essa resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação, Caxias do Sul, 11 de janeiro de 2024. Assina a vereadora Marisol Santos. Informamos também que, nos termos da resolução de mesa número 1155/A, de 4 de janeiro de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do Poder Executivo, número 33/2024, informando o período de férias do senhor prefeito Adiló de Domênico. Pois não, senhora presidente. Ofício do Executivo número 33/2024. Senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, oficializamos a essa Câmara de Vereadores que o prefeito Adiló Ângelo de Domênico estará em gozo de férias de 15 a 29 de janeiro de 2024, nos termos do artigo 98 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Adiló de Domênico, prefeito municipal. Obrigada, vereador. Solicito agora às vereadoras, aos vereadores que procedam o registro de presença no livro de presenças. Informo também que os vereadores serão chamados nominalmente durante o processo de votação para declararem se votam sim ou não nas proposições em apreciação. Passamos então a chamar nominalmente os vereadores para o registro de presença. Vereador Adriano Bressan. Presente, senhora presidente. Vereador Alberto Meneguzzi. Presidente Marisol, presente. Vereador Bortola. Presente, presidente. Vereador Cadori. Presente, senhora presidente. Vereador Camilles. Presente. Vereador Clóvis Xuxa. Presente. Vereadora Estela Balardim. Presente, senhora presidente. Vereador Felipe Gremelmaier. Presente, senhora presidente. Vereador Fiuza. Presente, senhora presidente. Vereadora Gladys Frisso. Presente, senhora presidente. Vereador Juliano Valim. Presente, senhora presidente. Vereador Lucas Carenhato. Presente, senhora presidente. Vereador Lucas Dil. Presente, senhora presidente. Vereador Professor Zanquim. Vereador Rafael Bueno. Vereador Rafael Bueno, ausente.
Vereador Renato Oliveira. Presente, senhora presidente. Vereadora Rose Frigeri. Presente, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel. Presente, senhora presidente. Vereador Scalco. Vereadora Tatiane Frisso. Presente, senhora presidente. Vereador Velocino Ex. Vereador Zé D'Ambros. Presente, senhora presidente. Passemos então à ordem do dia. Em apreciação, a admissibilidade dos documentos externos, números 2 e 3 de 2024, de autoria do senhor Ricardo Fabres de Abreu, encaminhando denúncia e pedido de providências, inclusive de cassação, ao prefeito Adilóide Domênico, impeachment. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do artigo 4º e do artigo 5º, incisos 1 e 2, do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. 3. Desatender sem motivo justo as convocações ou os pedidos de informações da Câmara quando feitos a tempo e em forma regular. 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo e em forma regular a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. 9. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei ou afastar-se da Prefeitura sem autorização da Câmara de Vereadores. 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Felipe. Solicito também ao primeiro secretário que faça a leitura dos documentos externos, números 2 e 3 de 2024. Pois não, vereador Scalco. Conforme o artigo 209, inciso 3º do regimento interno, eu peço para melhor condução dos nossos trabalhos que não seja lida toda a peça, pois está no nosso sistema, amplamente foi divulgado. Todo mundo tem conhecimento de toda a peça, todos os documentos anexados. Esse decreto é de 1967, não existia nem computador na época. Hoje a gente tem acesso a toda a informação possível, toda a assessoria dos vereadores tiveram acesso aos documentos, então é desnecessário a gente fazer a leitura novamente de toda a peça, apenas seguir adiante sem a leitura. Consulto a mesa diretora para que, quem sabe, encaminhemos ao plenário, a decisão de plenário, pode ser? Então, colocamos essa solicitação, essa questão de ordem para apreciação pelo plenário. Então, os vereadores que concordarem com essa solicitação, ou seja, favoráveis ao pedido da não leitura desses documentos, votem sim. Os que forem contrários, entenderem que a leitura de todo o documento é necessária, votem não. Vamos à votação. Vereador Adriano Bressan. Voto sim, senhora presidente. Vereador Alberto Meneguzzi. Voto sim, senhora presidente. Vereador Bortola. Voto sim, senhora presidente. Vereador Cadori.
Voto sim. Vereador Camilles. Voto sim, senhora presidente. Vereador Clóvis Xuxa. Voto sim. Vereadora Estela Balardim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Felipe Gremelmaier. Voto sim. Vereador Fiuza. Sim. Vereadora Gladys Frisso. Voto sim. Vereador Juliano Valim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Lucas Carenhato. Voto sim, senhora presidente. Vereador Lucas Dil. Voto sim, senhora presidente. Vereador Professor Zanquim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Rafael Bueno. Ausente. Vereador Renato Oliveira. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Rose Frigeri. Vereador Sandro Fantinel. Voto sim, senhora presidente. Vereador Scalco. Voto sim. Vereadora Tatiane Frisso. Voto sim. Vereador Velocino Ues. Voto sim, senhora presidente. Vereador Zé D'Ambrós. Voto sim, senhora presidente. Encerrada a votação, por unanimidade dos vereadores presentes, foi acolhida a questão de ordem. A ausência do vereador Rafael Bueno, essa questão de ordem para a dispensa da leitura dos documentos. Será concedido, então, agora o espaço de 15 minutos para a defesa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Adilode Domênico, ou para seu procurador. Sem a presença, seguimos, então. Durante o processo de votação, é importante lembrarmos que caberá à vereadora ou vereador que desejar até 2 minutos para declarar o seu voto. Em votação, portanto, a admissibilidade dos documentos externos, números 2 e 3 de 2024. Para declarar voto. Para declarar voto, vereadora Rose Frigeri. Bom, boa tarde, então, senhora presidenta, mesa diretora, vereadores, vereadoras, a quem nos acompanha aqui presencial ou também nas redes. Inicialmente, eu quero dizer que nós conseguimos, né, apesar da surpresa de ontem para hoje, a convocação dessa sessão, nós conseguimos analisar as peças, ler os instrumentos, né, todos eles, inclusive o parecer, e que nós entendemos como muito grave tudo que vem sendo, que está acontecendo na cidade em relação ao serviço materno-infantil do contrato analisado entre a Prefeitura e o IDES. Inclusive, ainda no dia 1º, eu tive a oportunidade de acompanhar lá no Hospital Pompeia, de verificar o quanto não estava sendo cumprido do contrato, que imaginávamos nós que havia um contrato, o quanto não existia médico, e até hoje, apesar da escala ter sido entregue no prazo dado pelo Pompeia, há 2 dias, a gente sabe, tem denúncias de muitas coisas que vêm acontecendo naquele local ainda. Mas, e é um problema muito sério, talvez a questão mais importante da cidade, que é a saúde da população, especialmente de quem vai dar à luz ou vai fazer com que uma criança venha ao mundo e que quer que seja da melhor forma possível. Agora, nós vamos acompanhar, enquanto bancada, muito bem o acompanhamento desse contrato. Nós iremos encaminhar, se for o caso, aguardando o resultado do pedido de informação que nós fizemos ao prefeito municipal ainda semana passada. Estamos ansiosamente aguardando o resultado. Encaminharemos, se for o caso, para o Ministério Público, para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas, a análise deste contrato, mas nós entendemos que o processo de impeachment é um processo valioso do ponto de vista jurídico e que, portanto, não pode ser banalizado. E, neste caso, com certeza, o impeachment vai ser dado nas urnas. Como a senhora vota, vereadora? Declaração de voto. Voto contrário à admissibilidade.
Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Lucas Carenhato. O governo... Um segundo do tempo só, seu tempo está resguardado, só nós estamos, né, num espaço um pouco diferente, mas só para alertar a todos, o tempo está sendo contado. Aos 30, quando faltarem 30 segundos, o toque da sinetinha e o encerramento aos 2 minutos. Vereador Lucas. Obrigado, presidente. O governo municipal de Caxias do Sul, ele teve 1 ano e 6 meses para apresentar uma solução para a questão do materno-infantil via SUS. Mais de 500 dias e ele conseguiu apresentar um remendo, um tampão, que gerou todos esses problemas e essa situação que nós estamos aqui. O nome disso não existe outro, a não ser incompetência, irresponsabilidade e despreparo. Seja da secretária de saúde ou se o prefeito anui com isso sua incompetência e também despreparo. Não faltaram alertas dessa casa, desse vereador e de vários colegas vereadores. Se não bastasse isso, uma queda de braço inglória, uma questão adolescente que se pôs, colocando em risco a saúde das pessoas, de quem deveria gerir a saúde da cidade, se envaidece e o ego se sobrepõe para algo tão importante. Acho que esse é o mérito da questão. Eu não titubeio com a democracia. Para mim e para minha bancada, a democracia é um valor absoluto, que está, ou deveria estar para todos aqui, acima de atores políticos e de qualquer interesse que cada um tem. Aliás, eu digo isso porque é muito contraditório. Acusar de golpe, fazer discurso contra quem utiliza dessa situação e coroar golpista com cargo na gestão municipal. Mas a política e a trajetória das pessoas é dialógica, porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Mesmo diante desse governo com tantos problemas, esmaecido, que não dá respostas importantes à sociedade caxiense, a minha opção é pela democracia, é pela garantia do Estado democrático de direito. Nossa bancada fiscalizará e utilizará todos os meios possíveis que o Estado democrático tem para fiscalizar essa situação. Declaração de voto, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas. Vejo que hoje nós estamos aqui reunidos para votar a admissibilidade de uma peça, de uma denúncia referente ao pedido de cassação do prefeito e de improbidade administrativa. Nós não vamos hoje discutir a saúde, a educação, enfim, qualquer outro tema. Nós estamos aqui para votar esta admissibilidade. E eu gostaria de me atentar à peça que foi redigida, escrita e protocolada nesta casa. Um pedido de denúncia, pedindo providências, inclusive impeachment do prefeito de Caxias do Sul. Analisei atentamente esta peça, em que, pese bem redigida, carece de fundamentação jurídica, inclusive carece de elementos aqui que possam corroborar a tese do autor. E a gente, analisando aqui, verifica que, resumidamente, o pedido dele é de questão da ilegalidade e questão de improbidade administrativa cometida pela administração municipal. E a peça mal instruída, verifiquei que a peça não contém apenas notícias, vários documentos que não levam a, vamos dizer assim, a conclusão de atos, inclusive noticiados, então dificultando muito, vamos dizer, a tese do autor. E se a peça, se o soneto não foi bom, a emenda foi pior ainda, tá? Porque foi justificada pela administração pública a dispensa da licitação, bem amparada na legislação 14.133, no artigo 75, inciso 8º, que peço vênia, inclusive, para ler, que é dispensável a licitação nos casos de emergência ou quando caracterizada urgência e atendimento da situação, né, da situação que pode ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade de serviços públicos.
Então, não configurada ilegalidade e muito menos a improbidade administrativa, que é bem descrita na Constituição Federal, inclusive as espécies de improbidade administrativa, onde importam enriquecimento ilícito, em que causam prejuízo ao erário, decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro e que atentam contra os princípios da administração pública. Nenhum desses itens está presente nesta peça. Portanto, com o coração bem tranquilo, com a consciência tranquila, eu voto contrário à admissibilidade desta denúncia, por carecer, evidentemente, de fundamentação jurídica, vendo que é simplesmente um fato mais político que foi criado. Nós temos outros instrumentos, presidente, para definir um pedido de informações, fiscalização, quer da Câmara ou de órgãos, e não desse importante instituto que é o impeachment. Obrigado, presidente. Seguimos em declaração de voto, vereador Scalco. Senhora presidente, caros colegas. Eu participei do programa Mediar junto com o Ministério Público durante o final do ano passado. Eu, vereador Bueno, junto com a Administração Pública Municipal, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, toda a diretoria do Hospital Pompeia, para a definição desse tema sobre a maternidade infantil. Por sigilo, pedido do Ministério Público, a gente não pôde vir a público falar sobre o assunto, sobre as decisões, sobre as reuniões que a gente teve fechadas para resolver o assunto. E realmente não foi porque a Prefeitura de Caxias do Sul não quis tomar uma ação efetiva para resolver o problema. Eu participei. Tentaram via Hospital Pompeia, que usou do contrato para rescindi-lo. O governo estadual também tentou ajudar. Então, nós, como vereadores, tentamos também ajudar na conciliação para manter a maternidade funcionando, mas não teve volta. O Ministério Público mesmo afirmou. Então, de forma emergencial, era para ser feito esse contrato até que o outro hospital assumisse. Isso aí é a verdade sobre os fatos. Todo pedido de impeachment ele é político-administrativo. A gente entende as razões, porém, nessa hora tem que ser trazida a verdade dos fatos aqui para a Câmara e dizer que tanto o governo municipal trabalhou para a solução do problema, quanto os vereadores, quanto a CPI da Saúde trabalhou para tentar achar uma solução válida para esse problema. Isso aqui não está sendo usado de forma política, mas sendo dada a real sobre os fatos. Então, se o contrato foi feito emergencial, foi porque no último momento, aos 45 do segundo tempo, não se conseguiu uma conciliação e o próprio Ministério Público, junto com a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, em comum interesse, resolveram tomar essa atitude do contrato emergencial e ser feito. Não foi de forma alguma para deixar desassistida a população, nem por parte de decisão de vereadores, quanto da Prefeitura, quanto do Governo Estadual. Obrigado. Eu voto contrário ao pedido. Obrigada, vereador Scalco. Para a declaração de voto, declarar voto agora a vereadora Estela, que participa conosco remotamente. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu acredito que sim, vereador, mais uma vez para debater sobre saúde e principalmente sobre os problemas que essa gestão do governo Ediló causa na saúde do nosso município, em todos os âmbitos, seja nas UBS, seja nas nossas unidades de pronto atendimento, ou seja, nos nossos hospitais. E agora, numa questão extremamente sensível, extremamente importante para a população, que é a questão da maternidade, que é uma questão extremamente importante para as famílias, para as mães, para os bebês. E nós estamos aqui, mais uma vez, parecendo um disco riscado, repetidas vezes, discutindo e debatendo os problemas que a gestão causa. Esse problema ele já estava anunciado desde o ano de 2022. Ele foi denunciado pela CPI da Saúde. Nós debatemos sobre isso. Nós sabemos que o Virvir se apresentou como uma possibilidade de ter maternidade há muito tempo. Então, ele já poderia estar em funcionamento, não precisaria ter um serviço emergencial. Se a Prefeitura tivesse acatado a possibilidade do Virvir Ramos com antecedência. Mas, mesmo com toda essa incapacidade, com toda essa irresponsabilidade, a gente não consegue agora
que há um crime de responsabilidade. Então, a gente tem a responsabilidade com a democracia. Essa é a responsabilidade que o Partido dos Trabalhadores tem. Sempre em primeiro lugar, em todos os seus atos, em todas as suas ações dentro da política, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E sempre foi assim, e não será diferente desta vez. Por isso, o meu voto será contrário. Entender que, neste momento, a gente não encontra crime de responsabilidade. Não significa que não tem. Não significa que deixaremos de investigar. Que não... Oi? O seu tempo encerrado, só para concluir, por favor. Não significa que deixemos de investigar. Esse assunto acaba aqui. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Declaração de voto, vereador Adriano Bressan. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, eu hoje aqui eu acho que faço um dia de luto para Caxias do Sul. Já que não foi no final do ano, porque nós não tínhamos sessões, no dia de hoje é um dia de luto para Caxias do Sul. Porque nós passamos 4 meses de uma CPI dentro desta casa, aonde a gente tinha um entendimento, aonde a Comissão da Saúde foi fazer diversas visitas ao Hospital Pompeia e aonde nós somos hoje com uma direção de ditadores dentro desse hospital. De ditadores. Muitos dos munícipes que estão aqui hoje presentes nasceram no Hospital Pompeia. Tínhamos tudo para agilizar, para ter recursos, demos todas as oportunidades possíveis para que esse hospital, com 110 anos de história, não pudesse, hoje, nós transmitir, alguns dias atrás já, que não iríamos receber partos, né, de mulheres gestantes no Hospital Pompeia. Infelizmente, fomos maltratados durante quase 4 meses desta CPI que foi instalada da saúde em Caxias do Sul, justamente pela direção do Hospital Pompeia. E não vou me ater, nesse momento, às peças processuais desse pedido de impeachment, mas sim coloco essa conta na direção de ditadores que hoje estão num hospital que tem 110 anos de história em Caxias do Sul. 110 anos que não foram respeitados. Que hoje esse hospital, que é filantrópico, que sempre foi o orgulho para os caxienses e mais 48 municípios que aqui são atendidos, pudessem, no mínimo, ter uma decisão. Porque quando precisou dessa comunidade, quando precisou de Caxias do Sul, quando precisou das entidades e dos empresários, fomos os primeiros a abraçar o Pompeia, a fazer todas as ações possíveis para que esse hospital filantrópico estivesse de pé. E fomos maltratados durante uma CPI que escutou aqui que se quisessem ter, se as mães quisessem ter um parto, que fosse num bairro de Caxias, que seria Farroupilha. Então, por esses motivos, eu coloco aqui, senhora presidente, só para concluir, que eu voto contra a admissibilidade, mas, com certeza, nós tendo que não desistir desse Hospital Pompeia, que infelizmente foi tomado por pessoas que não querem ver o bem da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Bressan. Passamos, então, à chamada nominal. Para declarar o voto. Havia solicitado, acho que não. Quem? Zé D'Ambrosa havia solicitado, mas acho que não deu. Perfeito. Deu som aí. Acho que a gente não ouviu, mas não tem problema nenhum. Vereador, já retomamos, então. Para declarar voto, vereador Cadori. Senhora presidente, caros colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, realmente o momento nos entristece. É evidente que nós, como vereadores, e eu, como presidente da Comissão de Saúde, a gente teve uma preocupação muito grande no ano passado em relação ao desfecho do materno-infantil. A gente sabia do radicalismo e das decisões da superintendente do Hospital Pompeia, no sentido de deixar claro que ela fecharia as portas para o materno-infantil. Isso a gente percebia. Era uma não valorização da história do Hospital Pompeia na cidade de Caxias e região. Eu, particularmente, em alguns momentos, também critiquei a secretária da Saúde por algumas atitudes, mas é evidente que a maior responsabilidade e a demonstração clara de que as portas do Hospital Pompeia para o materno-infantil seriam fechadas me impressionava pelo radicalismo. Eu entendo
que a alta complexidade, a grande complexidade, que era a decisão de fechar o materno infantil, pela importância que tinha, de uma hora para outra, ia causar intercorrências, ia causar dificuldade. E ela só seria superada se ambas as partes contribuíssem. E na queda de braço, talvez uma das partes não contribuiu, ou as duas partes não contribuíram, e esse resultado está aí. Agora, convenhamos, para se colocar diante disso, por ser final de ano, por todas as dificuldades que o projeto apresentava e poderia apresentar, nós termos que estar hoje aqui, de uma forma extraordinária, respondendo por um processo de impeachment, isso é exagero também. Há um oportunismo em relação ao pedido de cassação, há uma frequência desse ato que me parece que denigre a imagem dos políticos, porque, de uma forma leviana, esse processo de impeachment é colocado e nós, vereadores, temos que estar hoje aqui, de uma forma extraordinária, votando. Então, quero dizer que a culpa não é do prefeito, que a culpa é de um contexto, e o contexto difícil que foi a transição do fechamento de um complexo, de uma área tão importante, que é o materno infantil, e já está projetado para ser no Virvi Ramos. Então, me parece que um pouco de paciência, tolerância e compreensão deveria fazer parte da sociedade, da imprensa e das direções, tanto do Hospital Pompeia quanto do Executivo. Eu voto contra o processo de admissibilidade. Obrigada, vereador Cadori. Para a declaração de voto, o vereador Zé D'Ambrosio, que participa conosco de forma remota. Senhora presidente, o município tinha a expectativa de que, através do Hospital Geral, essa situação fosse resolvida no materno infantil. Eu lembro que nós estivemos numa visita com a Comissão da Saúde no Pompeia, acho que foi por maio do ano passado, a gente percebeu que realmente o Pompeia não tinha mais interesse em continuar. Eu, sempre acompanhando as questões da saúde, eu penso que agora o Virvi Ramos vai ter um tempo de estruturação para que passe a atender daqui 6 meses, né? Já tem um protocolo de intenções com o município, e que a obra do Hospital Virvi deverá então ser executada com recursos do município e também do Estado. Então, claro que depois do custeio, a negociação com o município, o Virvi deverá fazer da melhor forma. Eu quero reiterar que o IDEAS já está estabelecido, já contratou os médicos e está em funcionamento. Portanto, eu vou votar contrário a esse pedido, porque não procede. E lembrar também que nós, ontem, estivemos fazendo uma entrega com o nosso deputado estadual Elton Weber de uma emenda de R$100 mil para o Hospital Virvi Ramos, que vai precisar se estruturar logo adiante. E que também a mesa diretora do ano passado fez uma devolução para o Executivo e que considerou que pelo menos R$1 milhão fosse o materno infantil do Virvi Ramos. Então, vou votar contrário, já está funcionando, já está atendendo super bem e não há motivos para que prossiga o processo. Obrigada, vereador Zé D'Ambrosio. Para a declaração de voto, vereador Velocino Ex. Senhora presidente, confesso aos colegas que eu não estava no meu contexto declarar voto, mas quando eu escuto meus colegas, e muitos me contemplam, eu lembro de novo da primeira vez que eu estive no encontro junto ao gabinete do prefeito com o Hospital Pompeia. Primeira pergunta que o prefeito fez: o problema é dinheiro? Não, nós não queremos mais. Bom, está no seu direito, cumpre os seus requisitos, mas desde ali mostrou propositalmente o não interesse por aquele atendimento, que é uma das histórias do nosso Hospital Pompeia, um dos viés fortes. Quando eu escuto nos meios de comunicações vindo buscar pedidos de emenda, está dentro do seu direito.
Então, por que não aceitou o dinheiro do município e dar continuidade? Propositalmente, se deixou de fazer o investimento para ter um motivo para não atender mais. Quando o colega aqui fala que participou lá, junto com o Ministério Público, que chegaram a esse entendimento com o aval do Ministério Público Emergencial, me contempla. A verdade tem que ser trazida. E não é aqui o espaço de nós ficar aqui decidir A ou B. Quando o órgão maior, junto com o município, determina que a única solução de poder ter uma alternativa enquanto o Hospital Virvi se qualifica, me contempla. Bem tranquilo, população, que a gente não é o que a população merece, mas em momento algum o município deixou de fazer investimento em cima da saúde e está pagando a conta de muitos outros municípios. Então, com certeza, sou contra. O trabalho aqui é sério, não estou dizendo que aquele dos outros não é sério. Em momento algum o município retirou algum investimento. Pelo contrário, manteve vários leitos depois e, se precisar, coloca mais. Então, não é motivo para isso, e sim a responsabilidade de ter, no mínimo, um paliativo de atendimento à população. Logo ali na frente vai ser colocado em prática aquilo que a população merece. Era isso, voto contra. Para declarar voto. Para declarar voto, vereadora Tatiane Frisso. Senhora presidente, nobres pais, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham hoje, saudar aqui a imprensa presente. Bom, um dia que é importante a gente fazer uma reflexão. Acredito que muitos que estão aqui, eu sou uma que tenho 36 anos, nasci no Hospital Pompeia, fiz meu estágio como fisioterapeuta também no Hospital Pompeia, e me entristece muito ver que este hospital virou as costas. Para a maternidade em Caxias do Sul, virou as costas. Porque todos nós aqui somos testemunhas da quantidade de reuniões, da quantidade de encontros, do Ministério Público envolvido, de todos sentando em uma mesa para tentar se chegar a um consenso. E me chama a atenção porque é uma realidade. Em determinado momento o hospital disse, não é um problema de recurso financeiro. Porque aqui vários vereadores disseram, a gente vai se mobilizar. Nós queremos buscar emendas, nós queremos ajudar o hospital a continuar fazendo esse serviço tão bonito e tão importante para a cidade de Caxias do Sul. Mas, por um entendimento da direção, que a gente não tem certeza do qual foi, eu acredito que seja melhor para eles vender vagas para o público privado, eles decidiram encerrar esta operação. Então, de novo, pessoal, ninguém pode dizer aqui que o prefeito encerrou as atividades do materno-infantil num hospital que não queria mais fazer esse atendimento, que não queria prestar este serviço. E é óbvio que se o Pompeia prestou, eu acredito que tem pessoas aqui com mais idade do que eu que nasceram lá. Se ele faz esse serviço há 60, 80 anos, não vai se ouvir Ramos que em tempo recorde, em um ano, em menos de um ano, vai conseguir se habilitar com todas as portarias necessárias, com toda a infraestrutura, com todos os profissionais contratados para que isso aconteça. Então, com muita tranquilidade, com a certeza de que a gente não pode banalizar o instrumento de impeachment, eu voto contra. Obrigada, vereadora Tatiane Frisso. Só para que a gente não tenha a dificuldade que tivemos antes, alguém remotamente solicitou ainda a declaração de voto? E que a gente talvez não tenha ouvido daqui? Não. Então, seguimos. Passamos à chamada nominal das vereadoras e dos vereadores para o registro do voto. Em votação, a admissibilidade dos documentos externos números 2 e 3 de 2024. Começamos a votação. Vereador Adriano Bressan. Eu voto não, senhora presidente. Vereador Alberto Meneguzzi. Voto não, senhora presidente. Vereador Bortola. Voto não, senhora presidente. Vereador Cadori. Voto não, senhora presidente. Vereador Camilles. Voto não, senhora presidente. Vereador Clóvis Xuxa. Voto não, senhora presidente. Vereadora Estela Balardim. Voto não, senhora presidente. Vereador Felipe Gremelmaier. Voto não, senhora presidente. Vereador Fiuza. Voto não. Vereadora Gladys Frisso. Eu voto não, senhora presidente. Vereador Juliano Valim. Voto não, senhora presidente. Vereador Lucas Carenhato. Voto não, senhora presidente.
Vereador Lucas Dil. Voto não, senhora presidente. Vereador Professor Zanquim. Voto não, senhora presidente. Vereador Rafael Bueno, ausente. Vereador Renato Oliveira. Voto não, senhora presidente. Vereadora Rose Frigeri. Voto não, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel. Voto não, senhora presidente. Vereador Scalco. Voto não, senhora presidente. Lhe ouvimos? Aí. Voto não, senhora presidente. Vota não. Vereadora Tatiane Frisso. Voto não, senhora presidente. Vereador Velocino Ues. Voto não, senhora presidente. Vereador Zé D'Ambrós. Voto não, senhora presidente. Encerrado nesse momento o registro dos votos, encerrada a votação. A admissibilidade dos documentos externos, número 2 e 3 de 2024, foi rejeitada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Rafael Bueno. E os votos contrários dos vereadores Adriano Bressan, Alberto Meneguzzi, Bortola, Cadori, Camilles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Felipe Gremelmaier, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Renato Oliveira, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ues e Zé D'Ambrós. Declaro, então, rejeitada a admissibilidade dos documentos externos, número 2 e 3 de 2024, e determino o seu arquivamento. Encerramos, assim, a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigada pela presença de todos.